Sétimo domingo do tempo comum, ano C. Leitura para 23 de fevereiro de 2025 com o tema Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras e essas reflexões possam chegar a mais comunidades, a mais pessoas e a mais famílias. E vão compartilhando e se inscrevendo no canal. A primeira leitura do primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 26, o versículo 2, o versículo de 7 a 9, o versículo 12 e 13 e o versículo 22 e 23. Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu ao deserto de Zif, com 3.000 homens escolhidos de Israel, para ir em busca de Davi no deserto. Davi e Abissai penetraram de noite no meio das tropas. Saul estava deitado a dormir no acampamento, com a lança cravada na terra à sua cabeceira. Abner e sua gente dormia à volta dele. Então Abissai disse a Davi: Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua lança, e não terei de atingir segunda vez. Irmãos e irmãs, se seguisse a lógica humana, Davi teria eliminado Saul, o inimigo que o perseguia para matar. Davi, ao decidir não erguer a mão contra o rei Saul, que era ungido do Senhor, nos revela que a nossa atitude deve ser guiada pela misericórdia. Nos ensina ainda que precisamos cumprir a lei de não matar e que só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. Na segunda leitura do primeiro livro de Coríntios, no capítulo 15, os versículos de 45 a 49, o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo e o último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é modelo dos homens celestes. Assim como trouxemos em nós a imagem do terreno, procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste. Irmãos e irmãs, estamos destinados, na comunhão com Deus, a sentarmos todos à mesa do Pai. Se este é o nosso destino final, não faz sentido odiarmos os nossos irmãos enquanto andamos na terra, a caminho da casa do Pai. Adão veio da terra, portanto, age com atitudes e desejos terrenos, mas Cristo, gerado pelo poder do Espírito de Deus no seio da Virgem, ele vem do alto e é por isso é celeste. Ele nos concede dons espirituais e é assim que devemos guiar nossos passos e nossas ações. No Evangelho, capítulo 6, versículo 27 a 38, Jesus falou aos seus discípulos dizendo: Digo-vos que me escuteis. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. A quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa mereceis? Se fazeis bem somente aos que vos querem bem, que merecimento tereis? Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é o seu benefício? Vós, porém, amais os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e maus. Sede misericordiosos como vosso Pai misericordioso. Perdoai e sereis perdoados. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Dai e vos será dado, e recebereis uma boa medida, calculada, sacudida, transbordar. A medida que usardes com os outros será também usada contra vós.
Irmãos e irmãs, o amor de Deus em nós não pode ser limitado por nenhuma fronteira, pois o amor deve ser o centro da missão que nos torna corpo do Senhor. Dentro dessa lógica do amor de Deus, somos convidados como os discípulos missionários a perdoar e amar os inimigos, a estar em constante oração pelos violentos e os maus. Deus quer a conversão de todos para que todos possam viver. Não devemos pagar mal com mal para não sermos iguais àquilo que condenamos. Jesus lista 4 indicações para o nosso agir. Primeiro, amar os inimigos. Segundo, fazer bem aos que nos odeiam. Terceiro, abençoar os que nos amaldiçoam. Quarto, orar pelos que nos injuriam. No primeiro, o amor aos inimigos é o grande chamado de Deus para que sejamos capazes de trabalhar pela conversão e para que sejamos o lugar onde trabalha o amor que cura e que liberta. No segundo ponto, que é fazer o bem aos que nos odeiam, fazer bem aos inimigos e ao chamado de Deus. É o chamado de Deus a sermos presença viva do amor e não se deixar dominar pelo poder do ódio. O bem não machuca, não maltrata, não procura gerar divisão e a separação. No terceiro ponto, abençoar os que nos amaldiçoam. Abençoar aos que nos amaldiçoam. Não podemos ser o lugar da ação do inimigo de Deus, que busca gerar na vida das pessoas a maldição. Nós somos chamados a abençoar. No quarto ponto, orar pelos inimigos. Orar pelos que vos injuriam. Pode ser difícil conviver com pessoas que buscam semear injúrias sobre nós, mas Deus nos chama a erguer o próximo, a ajudar que saia da vida de derrotado e de buscar mudança por meio da conversão. O que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o a eles vós também. Não precisamos complicar as coisas, nem fazer crescer a rede de ódios e de intriga. Em tudo sejamos presença amorosa, sejamos presença de paz que vem de Deus, e não devemos fortalecer os laços da inimizade e da intriga. Nós devemos fazer o bem, nós devemos amar, nós devemos acolher, nós devemos agir com misericórdia, nós devemos perdoar sempre, porque somos filhos de Deus. Que a paz, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.